E aí, pessoal, como vocês estão? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Na situação em que a gente se encontra. Hoje é o primeiro dia que Paulo tá em casa, então eu considero esse sendo o nosso primeiro dia de quarentena, porque hoje verdadeiramente estamos juntos aqui, isolados completamente, né, do mundo lá de fora. Eu tô em casa desde segunda-feira já, mas hoje é o nosso primeiro dia juntos. E vendo as notícias e vendo jornais, recebendo mensagens, eu tenho me perguntado a Deus no que eu poderia ser útil, no que eu poderia ajudar as pessoas. E o Senhor falou claramente comigo: faça aquilo que você sabe fazer. E a única coisa que eu sei fazer, e a única coisa que eu sei falar, é falar da palavra dele, porque eu sou uma verdadeira apaixonada pela palavra dele. E isso me conforta e me consola, porque a palavra dele nos traz respostas para todas as situações que a gente vive na vida. E hoje eu, consultando a palavra, lendo a palavra, fui até o profeta Joel. E lendo, né, esse texto do profeta Joel, eu vi que, cara, vai passar, sabe? A palavra nos mostra de uma forma muito clara que essa situação de calamidade vai passar. É difícil porque em meio a uma calamidade, em meio a uma situação de medo, em meio a uma situação de incerteza e insegurança, a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe se agarrar a Deus e depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança nele, crendo que vai passar, ou a gente escolhe colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nos outros, se afastar dele e falar: cara, Deus, não é contigo mais, porque a gente vai ter que se virar aqui do jeito que der. E eu escolho sempre, em todas as situações da minha vida, me agarrar em Deus. E até hoje, até aqui, ele tem me mostrado que em todas as situações há uma luz no fim do túnel, sabe? E que toda dificuldade passa. E não foi diferente nos tempos do profeta Joel, e eu queria compartilhar rapidinho com vocês esse texto. Na época do profeta Joel, o povo do Senhor, o povo de Israel, viveu uma calamidade muito grande. Uma praga de gafanhotos assolou a terra e acabou com tudo que eles tinham. Você provavelmente sabe como que o gafanhoto vem. Eles vêm em nuvens e consomem toda a plantação. E o fato deles consumirem toda a plantação gerou uma catástrofe atrás da outra, porque primeiro consumiram toda a plantação e o povo já não tinha mais com o que se alimentar. E consumindo toda a plantação, o gado também não tinha mais aonde pastar. Então eles ficaram sem o plantio e eles ficaram sem o gado. E isso gerou fome na terra, isso gerou uma situação alarmante entre o povo de Deus. E não é diferente dos nossos dias, né? A China já foi devastada com essa calamidade. A Europa está sendo devastada e aqui no Brasil a gente está só no início. Mas a palavra de Deus nos ensina como reverter essa situação. E talvez, querido, você não esteja atento a isso, talvez você esteja ansioso para saber no que vai acontecer, mas a palavra de Deus, ela nos ensina como reverter essa situação, e eu quero compartilhar isso com você, cara. Lá no livro de Joel, no primeiro capítulo, no verso 2, o profeta diz assim aos líderes, presta atenção: ouçam isso, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra, em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Ele pergunta isso aos líderes e eu pergunto para você: a nossa geração já viu alguma coisa semelhante na Terra? A nossa geração já viveu alguma coisa dessa magnitude na Terra? Você consegue se recordar de algo que assolou quase todos os países da Terra? De algo que atingiu, de algo que te obrigou a ficar em casa? De algo que obrigou governos a fecharem as fronteiras? De algo que obrigou as empresas a fecharem? Não foi diferente nos tempos do profeta Joel. E ele falou: cara, isso nunca aconteceu na terra. Essa catástrofe nunca aconteceu na terra. Olha isso, líderes. Olha isso, povo. Isso nunca aconteceu. E ele diz: cara, a gente está de luto. A gente está de luto e existe uma tristeza muito grande por causa disso. Quem de nós aqui não está de luto? Que coração que não está se rasgando vendo o que está acontecendo lá fora, né? E lá no capítulo 2, a partir do verso 12,
uma luz de esperança começa a raiar. E aí aqui vem o nosso ensinamento, e aí aqui vem o que eu quero passar pra você, cara. Aqui vem o que eu quero te mostrar que dá pra gente sair dessa situação, dá pros países que ainda não foram afetados, como a China foi, como a Europa tá sendo, sair disso antes que essa catástrofe, antes que esses milhares de mortos aconteçam, cara. Dá pra sair disso. No capítulo 2, no versículo 12, a partir do versículo 12, diz assim: Por isso o Senhor diz: Voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Na antiguidade era muito comum as pessoas vestirem pano de saco e rasgarem as suas roupas como sinal de luto, de tristeza. E o Senhor fala: não faz isso, porque não é o exterior que eu quero ver. Eu não quero que vocês demonstrem as suas ações pelo exterior. Eu quero que vocês mostrem o coração. Eu quero que vocês rasguem o coração. Eu quero que vocês tenham um coração contrito. E, cara, é isso que a gente precisa fazer, sabe? Rasgar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, ajuda, sabe? Vem com socorro, porque a gente não tem o que fazer. E continuando, né, do verso 13, que diz: Não rasguem suas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem-se para o Senhor, seu Deus. Essa palavra, cara, preste atenção. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Eu termino no versículo 14 aqui. O profeta Joel, ele cita um texto de Êxodo 34, nos versos 6 e 7, que Moisés diz lá que o Senhor é cheio de amor, é misericordioso e Ele é tardio para se irar. O profeta Joel citou um texto de Êxodo, eu cito agora o profeta Joel e falo, cara, a misericórdia é uma característica do caráter de Deus. Deus não é diferente. Ele não pode ser diferente porque está nele. Em nenhuma ocasião na Bíblia que o povo clamou, que o povo suplicou, o Senhor não deu ouvidos. O Senhor virou as costas. Lá no verso 17, ainda no capítulo 2 de Joel, eu vou ler a parte B e vou ler mais uns versículos que se seguem. O profeta, ele convoca o povo para oração. O profeta convoca o povo para um jejum e para uma oração. E ele convoca todos. Ele não convoca apenas os sacerdotes, ele não convoca apenas os líderes. Ele fala: noivos, vocês que estão nos quartos, vocês que estão em núpcias, sabe? Parem, acabem com essa felicidade, acabem com essa alegria e venham também para o jejum e oração. Venham crianças, venham todos. E aí ele ensina a oração e ele fala assim: façam essa oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti seja objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as outras nações. E que as outras nações digam: onde está o seu Deus? E ele convoca todo o povo para fazer essa oração. Em meio àquela calamidade, em meio àquela situação de fome, o povo também sentia vergonha, porque as outras nações questionavam a eles: onde está teu Deus? Por que ele está permitindo que tudo isso aconteça? E, cara, eu já vi pessoas no Facebook falando: cadê os crentes? Cadê aqueles que têm dom de cura? E citando o nome de pastores diversos, de líderes diversos, falando: cadê vocês agora com dom de cura? E o Joel orou e falou: cara, Deus, não permita que a gente seja objeto de zombaria, não permita que tirem sarro da gente, não permita que a gente seja piada pro povo, porque a gente confia em ti, porque a gente crê em ti, a gente tem certeza que o Senhor é misericordioso e que o Senhor pode reverter essa situação. E aí, num ato de infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor responde ao povo, o Senhor responde ao profeta.
E eu quero compartilhar com vocês a partir do verso 18, do capítulo 2 ainda, do profeta Joel, que diz assim: Então o Senhor teve compaixão do seu povo e com grande zelo guardou a terra. O Senhor respondeu: Vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Lá no verso 23 diz assim: Alegre-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Após um período de luto, de calamidade e de dificuldade, o povo se conscientizou da necessidade de buscar o Senhor, de fazer um jejum, de orar e de não rasgar as suas vestes, porque o Senhor não queria isso. O povo entendeu que precisava humilhar o seu coração e clamar ao Senhor de todo o coração. E o Senhor respondeu. E não existe em nenhum momento da Bíblia, em nenhum livro da Bíblia, em nenhum versículo da Bíblia, uma oração que não tenha sido atendida, que não tenha sido respondida pelo Senhor. E cara, vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque o livro do profeta Joel, ele nos mostra que vai passar, que tem solução, e que a solução a gente pode buscar no Senhor. E aí no versículo 28, ainda do capítulo 2 do profeta Joel, eu fecho esse vídeo com esse versículo. O povo se quebrantou diante do Senhor, o povo foi até o Senhor, o povo buscou o Senhor respondeu, o Senhor parou a calamidade, parou a assolação, parou aquele período de vergonha e de pavor que o povo estava vivendo, e o Senhor respondeu assim: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todos os tipos de pessoa. Em meio a uma dificuldade, não pergunte ao Senhor por que isso está acontecendo. Não tente encontrar motivos por que isso está acontecendo. Pergunte ao Senhor: o que eu preciso aprender nessa situação? Pergunte ao Senhor qual é o ensinamento que Ele quer, ou qual o propósito, para que a gente consiga entender. E aqui estava muito claro: o Senhor queria derramar o Espírito dele. Depois de toda aquela situação catastrófica, o Senhor queria derramar o Espírito dele. E o Senhor quer derramar o Espírito dele sobre a nossa geração. Ele quer derramar o Espírito dele sobre a nossa nação. Então eu creio, mas eu creio muito que isso possa, que esse vírus possa parar, que essa epidemia, essa pandemia possa acabar. Então, queridos, vamos orar. Não vamos parar de orar enquanto isso não acabar. E vamos pedir para o Senhor: tenha misericórdia, porque o Senhor foi misericordioso tantas vezes na palavra dele. E Ele continua sendo. E há esperança para essa nação, há esperança para o nosso planeta. Não vamos parar de orar, não vamos parar de clamar ao Senhor. E vamos convocar outras pessoas que ainda podem não ter despertado para essa necessidade. Vamos convocar todos para orar e para buscar, porque eu creio que isso vai passar sem trazer maiores danos. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E tantas vezes, o vídeo vai ficar enorme, e tantas vezes que Ele tinha decretado uma sentença. Nínive, né, é um exemplo disso. O Senhor decretou a sentença que destruiria a cidade de Nínive. Mas quando
Jonas foi, pregou e a cidade se arrependeu. Pela misericórdia, pela graça do Senhor, o Senhor não destruiu a cidade. Então a gente tem infinitos exemplos de que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de graça e que Ele age quando o povo ora. Então, queridos, não pare de orar. Convoque a tua igreja, convoque teus irmãos, convoque teus parentes. Não pare de clamar até que isso cesse, porque vai passar. Eu oro por você, você ora por mim e nós oramos todos pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, para que a misericórdia do Senhor venha o quanto antes. Fique com Deus e eu prometo que eu vou gravando, conforme o Senhor for me dando mensagens e palavras de esperança, eu vou compartilhando com vocês, tá bom, queridos? Mas creia nisso, existe motivo pra gente ter esperança, porque vai passar, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Um grande beijo e até a próxima.